Bom dia, meus irmãos, a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia na presença de Deus. Estamos participando da EBD online. Que Deus possa abençoar cada irmão. Nesse momento quero convidar o Jeff a estar conosco. Ele vai estar dando um bom dia também e aproveitar já orando, né? Para que nós possamos começar a nossa lição. Fala, povo abençoado do Senhor. Eu quero dizer que eu estou nostálgico nessa manhã. Tenho hoje aqui o privilégio de ser o acompanhante desse homem que impacta as nossas vidas, pastor Mauro Lessa, amigo, parceiro aí de longa data. É um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez. É um prazer poder estar aqui aprendendo junto com vocês, porque esse homem é um poço de conhecimento vindo direto do trono da graça do Pai para as nossas vidas. Vamos orar? Deus, te glorificamos e te exaltamos. Te agradecemos, Senhor, pela tua graça e bondade. Muito obrigado por termos chegado até aqui, Senhor. Se aqui estamos, é porque a sua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. Verdade, é porque os teus propósitos continuam a se cumprir nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e está fazendo. Fortalece a fé dos nossos irmãos. Fortalece a vida daquele que nos ouve. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esse lar, Pai, que nos recebe. Essa família, Senhor, que nos ouve. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua graça possa ser derramada sobre todos nós. Amém. É o que te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom estar aqui com o Jefferson, né? Uma bênção na nossa vida. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em a carta de Paulo a Filemão. Nós vamos estar lendo essa carta. Diz a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, o nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Estando ciente do teu amor, da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-me em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre minhas algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil até a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei por não te alegrar, que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Saúdo-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Então, amados, essa carta foi uma carta que Paulo escreveu para Filemão,
Filemão era um discípulo de Paulo, que era um homem bem, tinha uma certa condição financeira. E esta carta está baseada em relação à fuga do seu escravo chamado Onésimo, que Paulo encontrou lá na prisão em Roma, que passou a ser também o seu discípulo. Então essa carta está baseada em relação a isso, em relação à questão de perdão, de reconciliação. Nós vamos estar aqui, né, ministrando essa aula e nós queremos aplicar na nossa vida, o que é mais importante, né, a parte cultural, a parte do costume, mas o que nós podemos aplicar nos nossos dias de hoje, né, o que nós podemos tirar dessa epístola e aplicar nos nossos dias de hoje. Essa carta foi escrita em 61 e 62 depois de Cristo. Paulo estava preso em Roma, né, quando ele escreveu essa carta. Ele escreveu para Filemão, volto a dizer que era um discípulo também de Paulo, que o conheceu provavelmente em Éfeso. E Filemão depois, ele teve na sua casa, foi aberta uma missão, onde outro cooperador de Paulo, chamado Epáfras, abriu essa igreja lá na casa de Filemão. E ali se tornou uma igreja lá em Colossos. E depois que começou a funcionar a igreja, Onésimo, que era um escravo, fugiu dali por ter roubado Filemão, ou ter feito alguma coisa que o prejudicou. Fugiu e foi justamente se encontrar com o apóstolo Paulo na prisão. E ali ele se converteu. Tá? E neste momento quero passar aqui para o Jefferson, para estar conduzindo esse primeiro tópico. Fique à vontade, Jefferson. Depois de uma explanação dessa, o negócio fica bem mais fácil para a gente, né? Realmente, o pastor Mauro comentou uma coisa muito interessante que fala sobre perdão nessa carta. E essa carta de Filemão, tem alguns historiadores que podem dizer que é quase que um bilhete. Porque é um capítulo, 25 versículos, é muito pequenininha comparado às outras cartas da Bíblia. E então a gente pode observar que aqui Paulo, quando manda para Filemão Onésimo novamente, literalmente Paulo não está só exercendo perdão. É muito importante que nós tenhamos em mente que Paulo estava aqui exercendo a cidadania. Como assim, Jefferson? Querido, eu não sei se você sabe, a palavra do Senhor, quando a Bíblia foi escrita, Jerusalém ela era literalmente cativa. O povo de Israel estava cativo do Império Romano. E a lei romana dizia que qualquer escravo que fugisse do seu senhor, ele seria capturado e voltaria para o seu senhor. E caso alguém desse guarida a esse escravo, esse alguém seria responsável por todo e qualquer prejuízo que aquele escravo tivesse causado ao seu senhor. Então, Paulo, quando ele literalmente se encontra com Onésimo, ou Onésimo se encontra com Paulo, Onésimo aceita o evangelho de Cristo, Onésimo se converte, ajuda Paulo no tempo que Paulo está à prisão. Mas só que Paulo não esqueceu o papel de Onésimo. Ele era escravo. Ele tinha uma função com o seu senhor. E Paulo orienta, volta para o seu senhor. Mas Paulo escreve essa carta para Filemão, para que Filemão pudesse perdoar. E o primeiro ponto que eu queria colocar dessa carta está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, onde o apóstolo Paulo ele vai falar muito contra essa questão da escravidão. Capítulo 2, 12, 13. 12, 13. O apóstolo Paulo ele prega contra essa escravidão, que diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Querido, talvez você se pergunte assim, por que Paulo era contra a escravidão? Não sei se você sabe, quando um escravo pertence a um senhor, esse escravo não só trabalha para aquele senhor, a vida daquele escravo está literalmente na mão do seu senhor. Se aquele senhor decidisse bater, ele poderia bater no escravo. Se aquele senhor decidisse soltar, ele poderia soltar. Se aquele senhor decidisse matar o escravo, ele poderia matar. E ele não seria cobrado de forma alguma por aquilo. Então, a gente às vezes se pergunta, por que uma carta tão curta
com um capítulo só, 25 versículos pedindo para perdoar um escravo. Porque talvez se nós lermos a carta, a gente vai falar assim, mas é muito simples, muito pequena. Mas literalmente aí mora um grande segredo. É uma pequena carta com uma responsabilidade muito grande para salvar uma vida. Porque fugiu um escravo e voltou um irmão em Cristo. Então, na lei romana, não deixar dúvidas de que havia uma lei a ser obedecida. Mas em sua relação à lei, o amor e toda e qualquer barreira sociocultural deve cair e prevalecer a unidade de Cristo. Queria compartilhar aqui, antes de voltar com o pastor Mauro aqui, Gálatas capítulo 3, verso 28. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte, 28, desarte, não pode haver judeu nem grego. Deixa eu só mudar a minha versão aqui, gente. Deixa eu botar NTLH que fica mais fácil. 3:28. Agora sim, desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos por Cristo. E um outro capítulo que eu quero compartilhar é Colossenses capítulo 3, verso 11. Diz o seguinte, 3:11. Como resultado disso, já não existe mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. O que precisa ficar claro para você, querido, que nessa aula, Filemon, ele era irmão em Cristo e ele sofreu um dano, que foi a perda de um escravo, que fugiu, ele não foi liberto, ele fugiu. Como o pastor Mauro citou no início, não sabe se por roubo, não se sabe por alguma negligência, não se sabe o motivo exato pelo que ele fugiu. Mas ele fugiu e ele não poderia. Então, quando ele retorna, ele teria como posso dizer, ele teria um ônus por ele ter feito isso. Ele teria não é recompensa, ele teria uma dívida a ser paga porque ele fugiu, uma penalidade a pagar por ele ter fugido. Então, Paulo, quando roga a carta, se você parar para observar, na carta logo no início, como o pastor Mauro leu, ele diz o seguinte, Filemon. Ele diz o seguinte, eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Teófilo, escreva a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho. Querido, olha que coisa interessante. Paulo volta com Onésimo. Talvez você fale assim, não, se ele era escravo e saiu, para que eu vou voltar com ele para lá? Não, vou trazer ele literalmente para outro lugar, para ele ser livre, começar uma nova vida. Não, Paulo exerceu a parte cidadã, obedeceu a lei, porque ele era romano, então fez Onésimo voltar e rogou a Filemon que abrisse mão da razão dele, para que Onésimo pudesse viver. Segue aí, pastor Mauro, senão eu dou aula no seu lugar. E Filemon, o significado de Filemon é muito amado, aquele que ama. Então ele era o líder ali em Colossos, né? E Filemon, Paulo começa a destacar através da sua oração as qualidades de Filemon, né? Em Filemon, versículo 4 em diante, diz assim: dou graça ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e de todos os santos, né? Filemon, ele colocava a sua casa à disposição ali para que pudesse reunir para fazer a obra de Deus. E Paulo está destacando o amor e da fé que ele tinha pelo Senhor Jesus e todos os santos. Versículo 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para em Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Então, Paulo, ao escrever a Filemon, ele começa a destacar a qualidade dele. Dizer que ele era um homem amável, era um homem que o significado do seu nome já dizia isso, aquele que ama. Filemon, ele tinha um bom testemunho onde ele morava, a igreja era na propriedade dele, ele era um homem rico, porque, como o Jefferson falou,
Para a pessoa ter um escravo, tinha que ter posse, tinha que ter condições. Né? Então ele tinha escravos. Então ele era um homem que tinha um destaque ali na sociedade. Então Paulo começa a lembrar a Filemão quem ele era. Por isso ele começa a destacar as qualidades dele, para que ele pudesse tomar a decisão certa. Qual a decisão certa? Ele receber Onésimo de volta. Ele perdoar Onésimo. Então, a questão aqui, como é que é muito importante, é nosso posicionamento como cristão. Porque não basta ser um pastor, ser um líder, ser um professor, se nós não tivermos o amor no nosso coração. Se nós realmente não colocarmos em prática, no dia a dia, ser um cristão. Cristão que não perdoa, é difícil, meus irmãos. Então nós temos que entender essa questão do perdão, a questão da reconciliação. Agora, como o Jefferson já falou, Onésimo agora não era somente um escravo, agora era um irmão em Cristo. Aí muda tudo. Nós temos que ter esse entendimento. Você que é um empresário, que é cristão, e você tem funcionários que são servos de Deus. Você tem que saber separar, se manter como o administrador do seu negócio, mas ao mesmo tempo respeitar os seus funcionários por eles serem servos de Deus. É a mesma coisa a responsabilidade também do servo de Deus. Porque ele é irmão em Cristo, que não vai se submeter à autoridade do seu patrão. Hoje acontece muito disso, as pessoas misturam as coisas. Paulo deixou bem claro, ele não obrigou Filemão a aceitar Onésimo, ele foi orientando ele, você é homem de Deus, você é amado, você ama as pessoas, você tem um bom testemunho, eu dou graças a Deus pela sua vida. Então, essa é a questão muito importante, que Filemão era alguém preocupado com o bem-estar da igreja. Ele influenciava os irmãos com o seu exemplo de amor, está no versículo 6, para que a comunhão da sua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Ele influenciava os irmãos. E uma coisa assim, rapidinho, pastor, pegando esse gancho aí, e que vale muito a pena ressaltar, a volta de Onésimo, ela precisava acontecer e Paulo roga a Filemão que ele abra mão, que ele trate Onésimo com amor, perdoando a dívida de Onésimo, porque se simplesmente Paulo pedisse que, se simplesmente Onésimo voltasse e não fosse de conhecimento que Filemão abriu mão, duas coisas aconteceriam. Poderiam começar a acontecer, literalmente, vários escravos se convertendo ao evangelho, se convertendo só para se ver livre do seu senhor e assim rogar como Onésimo. E isso aí traria um problema muito grande e traria até mesmo uma desestabilização social. Porque, literalmente, as pessoas usariam uma máscara para conseguir uma liberdade. E isso causaria todo um alvoroço e colocaria o próprio evangelho em descrédito. Então, quando Filemão volta, e aí pegando o gancho do amor que o senhor colocou, a gente já vai até para o próximo tópico. Se a gente der uma lida em Filemão, de versículo 8 até o versículo 20, vai dizer o seguinte: por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir que você deve fazer, mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo. Pois, enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. E aí você pode seguir aqui lendo o texto até o versículo 20. E olha que interessante. Paulo podia exigir. Imagine só. Paulo exigindo que... Não, Filemão, a partir de agora eu quero que você perdoe Onésimo, esquece tudo, bota na minha conta, deixa que está tudo resolvido. Olha o problema que traria. Olha a mancha que traria sobre o Evangelho de Cristo. Olha a preocupação de Paulo em não tomar essa atitude, mesmo que ele pudesse. Ele não o fez. Logo, ele manteve a postura dele de apóstolo, pregou o amor, não trouxe problemas à comunidade que ele estava, e assim traria problema de outros senhores de escravo, e ainda
trouxe literalmente Filemão a um novo nível de amor em Cristo. Onde ele pede a Filemão que liberte Paulo. Eu queria compartilhar com você também 1 Coríntios 9, versículo de 1 a 18. 1 Coríntios 9, de 1 a 18. Vai dizer assim para mim e para você. Será que não sou um homem livre? Por acaso não sou um apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são o resultado do trabalho que faço para o Senhor? Mesmo que outros não me aceitem como apóstolo, vocês me aceitam. Vocês mesmos, pelo fato de estarem unidos com Cristo, com o Senhor, são a prova de que sou um apóstolo. Quando as pessoas me criticam, eu me defendo dizendo assim: será que eu não tenho direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã, como faz os outros apóstolos? Os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que não temos de trabalhar para nos sustentar? Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou qual é o fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Ou qual é o pastor que não toma o leite do seu gado? Não pense que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que ele disse isso? É claro que está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que cola fazem o seu trabalho, na esperança de receber a sua parte da colheita. Deixa eu ver se eu não vou passar aqui, 18. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado esse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o Evangelho de Cristo. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo é do templo que recebem os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos e nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu preferiria morrer a fazer isso. E ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que eu recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada, sem exigir os direitos que tem como pregador do Evangelho. Ele tem todo o direito de falar para Filemão: liberta Onésimo, mas ele não faz isso. E muitas vezes nós, mesmo com os nossos direitos nas mãos, somos impelidos pela nossa vida cristã a abrir mão da nossa razão, abrir mão dos nossos direitos, em prol de que o Evangelho de Cristo possa ser propagado com muito mais força. Segue lá, pastor. Então, irmãos, agora vamos estar falando um pouco de Onésimo. Está em Filemão 11, 15 e 16. Diz a palavra de Deus. Ele antes te foi inútil atualmente, porém é útil e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Então Paulo aqui está deixando bem claro para Filemão que ele ia enviar novamente Onésimo, transformado, uma nova criatura, e que Onésimo agora seria um instrumento ali para abençoar a vida de Filemão. Então, essa questão aqui da reconciliação, de como é que Onésimo seria recebido ali novamente na casa de Filemão, no meio da sua casa, da sua família, que o perdão ele tem essa possibilidade de restauração, de reconciliação, né? Onésimo não tinha valor, agora passa a ter valor novamente, porque é isso que Jesus faz. O básico dessa lição é isso, nós estamos prontos para liberarmos perdão, nós estamos atentos que Deus ele pode transformar a vida de uma pessoa. Talvez você olhe para um parente, para um amigo,
e você acha que não tem solução, que essa pessoa nunca vai se converter, mas Deus ele faz de maneira totalmente diferente, né? Esse mal que ele cometeu a Filemão foi justamente essa fuga de Onésimo, foi onde ele se encontrou com Deus, onde ele pôde, através do apóstolo Paulo, ser ministrado e ter realmente a sua vida transformada. Então você nesta manhã, talvez você ache que não tem mais solução para essa pessoa que você tanto espera que ela venha se converter, entenda. O Espírito Santo ele trabalha, ele age. Talvez você conheça uma pessoa que fez muitas coisas erradas, mas Deus é um Deus que tem propósito para se cumprir também na vida dessa pessoa. Talvez não vai ser através da sua vida que ele vai se converter, mas ele pode se converter através de outras pessoas. Então, o mais importante nessa carta é que Onésimo, que não tinha valor ali para Filemão naquele momento, devido ao prejuízo que ele deu, agora ele vai passar a ter valor, porque não vai ser somente, né, um escravo que está voltando, Sim. mas sim um irmão em Cristo Jesus. Vai passar por Jefferson, tá? Só fechando, né, Fechando, pastor? Em cima dessa situação que o senhor falou, o interessante é que, literalmente, Deus transforma aquilo que estava ruim numa coisa boa. Como o apóstolo Paulo fala em Filemão, né? Como o senhor leu 11, 15 e 16. Ele era inútil e agora é útil. Ele era apenas um servo, logo poderia ser descartado a qualquer momento. Só que agora ele volta convertido ao Evangelho. E muito mais do que um servo, ele é um servo e um irmão em Cristo, uma nova criatura. Um cooperador da propagar o Evangelho. Então Filemão ganharia com a volta de Onésimo, porque voltaria a ter Onésimo na casa dele, com os préstimos dele de servo. A utilidade que Paulo estava em sua capacidade de defender, no caso de Onésimo, né? A utilidade dele para Paulo era a sua capacidade de defender e interceder diante de Filemão, para que Onésimo fosse perdoado. E para Paulo a utilidade de Filemão estava no amor sempre atuante, capaz de refazer as suas esperanças. Ou seja, Deus sempre tem o seu modo de trabalhar. Deus é um Deus que ele não deixa escapar nenhuma oportunidade. Você observa com o que nós estudamos aqui hoje. Ele usou a vida de um escravo para nos ensinar, muitas vezes, a abrir mão do nosso direito em prol de ver o Evangelho de Cristo ser propagado sobre a terra. Amém. Amém, irmãos? Deus possa abençoar os irmãos. Neste momento vamos estarmos orando. Pai, nós queremos te louvar por esta manhã na tua presença, Senhor. Obrigado por esta oportunidade de aprendermos mais da tua palavra, Senhor. Senhor, veja em nós, ó Pai, uns corações quebrantados diante de ti, Pai. Nos ensina a amar o nosso próximo, Pai. Nos ensina a perdoar, Amém, Senhor. Senhor. Nos ensina, Deus, ó Deus, a olhar as pessoas com outros olhos, ó Amém, Pai. Jesus. Pessoas que nos feriram, Aleluia. pessoas que nos maltrataram, Pai. Sim, Deus. Mas nós cremos que o Senhor pode mudar essa história. Talvez exista pessoas nesse momento, Pai, que estão sofrendo porque foram feridas, maltratadas. Talvez por uma pessoa que morava junto, Pai. Pessoas que tinham uma certa liberdade na sua casa, na sua família e traíram, Senhor. Ó Deus, que eles possam crer que o Senhor pode mudar essa história, Pai. Transforma a vida dessa pessoa. Que ela possa ter um encontro poderoso contigo, Pai. Assim como foi na casa, na vida de Onésimo, Senhor. Que era um escravo fujão, mas ele passou a ser o escravo de Cristo Jesus, Pai. Que nesta manhã, Pai, possamos tomar posse da tua palavra. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa nossas vidas, ó Pai. Que possamos a cada dia, Pai, amar a tua palavra, Senhor. Nós oramos e te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de meditarmos na tua palavra, Pai. É que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Como é? Já vai estar se despedindo do público aí. Gente, muito obrigado, tá, pela sua participação. Obrigado por você estar aí. Obrigado por nos receber na sua casa. Amém. Foi um prazer, como eu digo para os meus amigos, inenarrável estar aqui com o pastor Mauro, ministrando essa aula para a vida de vocês. Que possa ter sido benção, que possa ter abençoado a vida de vocês. E até o próximo domingo. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe, graça e paz. Deus abençoe, irmãos, tá? Na paz do Senhor Jesus. Amém.